Happy New Year! Aleluia! Happy New Year, que Deus abençoe a todos. Primeira Santa Ceia do ano de 2022. Bênção! Que bom que você está aqui para adorar, servir ao Senhor. Isso é ótimo, isso é uma bênção. Amém? A palavra de Deus fala que o meu povo se perdeu, se corrompeu, acabou fazendo o que era errado por falta de conhecimento. O salmista fala: lâmpada para os meus pés e luz para o meu caminho é a tua palavra. Se o cristão não conhece a palavra de Deus, vai acabar tropeçando em um monte de coisa na vida. Tantas pessoas, olha, eu fico penalizado em ver tantas pessoas já de certa idade que sofreram tanto na vida, que levaram tanta bufetada na vida, que tomaram tanto tombo na vida, e se soubessem o que está escrito no manual de instruções, seria muito mais fácil. Você já comprou algum aparelho que ficou futucando, como é que faz isso, como é que faz aquilo, como é que muda o relógio aqui? Já aconteceu contigo? E fica e tenta fazer e tal, e tenta mexer, você até consegue mais ou menos, mas se você lê o manual de instruções, ele vai te falar aquilo que você quer saber e vai te mostrar outras coisas que você nem sabia que aquele aparelho era capaz de fazer. Isso porque você lê o manual de instruções. Agora, se com um aparelhozinho acontece isso, imagina com a sua vida, de anos e anos e anos na sua vida, o ser humano, que é uma máquina tão complexa. Deus já deixou o manual de instruções para você saber lidar bem com você mesmo e com os outros à sua volta. Então, leia a palavra do Senhor, venha terça-feira no estudo bíblico para que você possa aprender mais e viver melhor nessa vida. Jesus Cristo disse: eu vim para que vocês tenham vida e vida com abundância, uma vida boa, uma vida feliz, uma vida de paz. É isso que Deus quer para a sua vida. Amém? Onde você está, por favor, feche seus olhos, curve sua cabeça e vamos orar. Meu Deus e meu Pai, em tua presença estamos, te louvamos, te adoramos. Muito obrigado por estar aqui na tua casa. Muito obrigado pelo prazer e a honra de poder louvar ao teu santo nome, contribuir com ofertas e dízimos na tua casa. Muito obrigado, Senhor. E eu te peço agora, fala conosco, precisamos ouvir a tua voz. Fica conosco, Senhor. Usa-me como uma ferramenta para trazer a tua mensagem a cada coração, em nome de Jesus. Amém, amém. Estamos começando o ano, e como eu já tenho feito há alguns anos, nós começamos o ano começando Gênesis capítulo 1, e vamos decorrendo a Bíblia por todo o ano, e é bom que você tenha a oportunidade de ler a Bíblia juntamente com a igreja toda. Então, aproveite, se você nunca leu a Bíblia toda, ou se você gostaria de ler de novo, que eu lhe aconselho, comece agora, vamos começar juntos, começando a ler a Bíblia toda, e as pregações de domingo vão ser referentes às histórias bíblicas, aos livros da Bíblia, assim, da forma que ela está escrita, não cronologicamente, mas da forma que a Bíblia está escrita, para que possamos trabalhar juntos e andar juntos e conhecer juntos a palavra do Senhor. Amém? A Bíblia é um livro fantástico, maravilhoso. Sexta-feira agora falamos um pouco sobre a história da Bíblia, como foi escrita a Bíblia, como foi traduzida, como foi colocada juntos em livros canônicos. Bom, falamos sobre isso, foi muito bacana. E vamos começar com Gênesis. Gênesis, a palavra Gênesis quer dizer... O que quer dizer a palavra Gênesis? Princípio, início. É o princípio que mostra alguma coisa do princípio. Interessante que a Bíblia, ela fala vários detalhes de várias coisas, mas tem coisas que a Bíblia não fala detalhes. Por que a Bíblia não fala todos os detalhes de tudo que existe? Porque senão a Bíblia ia ser 4 vezes mais grossa do que ela é. Isso é uma coisa. A outra coisa é que a Bíblia ela foi escrita tendo uma pessoa, uma figura central na Bíblia. Alguém sabe quem é essa pessoa? Jesus. A Bíblia toda ela gira em torno de Jesus. Velho Testamento, Novo Testamento, todas as histórias da Bíblia giram em torno de Jesus. A Bíblia foi revelada para nós, para que possamos entender mais sobre Jesus. Então, por favor, abra sua Bíblia em Gênesis capítulo 1, versículo 1, que diz assim:
No princípio criou Deus os céus e a terra. Ponto. Entre o versículo 1 e o versículo 2 existem milhares de anos. Milhares de anos. Entre o versículo 1 e o versículo 2. No princípio criou Deus os céus e a terra. Que princípio é esse? No princípio. Mas quando que foi esse princípio? Foi no princípio. Houve um princípio. Houve um início. Houve quando começou. Mas quando que foi, pastor? Olha, uma coisa interessante. Nós, seres humanos, estamos acostumados a lidar com o tempo, não é verdade? 1 dia, 2 dias, 3 dias, horas, tudo isso nós somos lidados com o tempo. Só que o tempo, ele é limitado à rotação da Terra. 24 horas, ele é contado pela rotação da Terra. Se a Terra girasse mais devagar, as horas iam ser maiores. Se girasse mais rápido, as horas iam ser menores. Ou seja, os anos seriam diferentes, a contagem, e até mesmo eu posso falar que a rotação de planetas são diferentes do planeta Terra, e de outros planetas a rotação é diferente. Ou seja, se eu estiver em Marte, eu vou contar os anos diferente do que seriam contados aqui na Terra, porque a rotação é outra. Agora, nesse princípio aqui, não tem como eu, ser humano, contar não sei quantos anos atrás. Olha, não tem como, porque a Terra nem estava do jeito que é agora. Ou seja, nesse princípio aqui, é no princípio da criação, e não no princípio que não tem como o ser humano contar quantos milênios atrás. O ser humano faz estimativa de tantos milhões de anos atrás, mas não tem como contar exatamente, foi tal dia, tal hora, porque o tempo, quem faz o tempo, quem fez o tempo, foi Deus que fez a rotação da Terra, do planeta Terra aqui. No princípio, criou Deus os céus e a terra. Mas quem é que estava lá no princípio? Versículo 2. E a terra era, ou se tornou, ou se fez, sem forma e vazia, havia trevas sobre a face do abismo, e o Espírito de Deus se movia sobre a face das águas. Então sabemos que Deus estava ali, o Espírito de Deus se movia ao redor da terra. Bom, vai comigo lá, por favor, João capítulo 1, versículo 1. Assim como Gênesis 1, 1, João, Evangelho de São João, capítulo 1, versículo 1. Diz assim: no princípio, quando? O mesmo princípio de Gênesis. Exatamente na mesma hora, no mesmo minuto, no mesmo segundo, no princípio. No princípio era o Verbo. E o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Quem é esse Verbo? O próprio Jesus disse: eu sou o Verbo divino. Então o Verbo é Jesus. O Verbo estava com Deus e o Verbo era Deus. Versículo 2. Ele estava no princípio com Deus. Todas as coisas foram feitas por ele, e sem ele, nada do que foi feito se fez. Tudo foi feito por ele, ou seja, quando Deus falou, haja luz, ele usou a palavra, usou o verbo, ali estava o Espírito Santo sobre a terra, e Jesus, que é o verbo divino, estava ali agindo. Todas as coisas foram feitas por ele, e nada do que foi feito sem ele se fez. Ou seja, tudo foi criado pela Trindade. Nós acreditamos na Trindade. Apenas um Deus que se manifesta de 3 pessoas diferentes, Pai, Filho e Espírito Santo, e não tem ranking de quem é maior e quem é menor, porque os 3 interagem da mesma forma, é apenas um Deus, o mesmo Deus que quando fala o Espírito dele está em volta e a criação acontece. Voltando para Gênesis 1, 1, diz que no princípio criou Deus. Bom, então, alguém criou. Não apareceu do nada. Não apareceu. Nós vamos ver um pouquinho depois. Já adiantar um pouquinho. Pastor, o senhor acredita na criação? Acredito. Por quê? Porque está escrito, Deus criou.
Mas o senhor não acredita na evolução? Acredito. Ué, peraí, o senhor acredita na criação? Acredito. Acredita na evolução também? Acredito. Mas como assim? Simples. Quando você lê a Bíblia, você sabia que antigamente tinha essa coisa de cientistas e religiosos que não se batiam muito bem, e a religião às vezes inventava a sua própria ciência e vice-versa? Mas você sabia que hoje em dia, tem vários e vários cientistas e cientistas da NASA que são cristãos, porque eles entenderam que o que eles estudam na ciência se completa com o que está escrito na Bíblia. E quando eles leem a Bíblia, quanto mais estudam a Bíblia, mais eles conseguem clarificar as coisas que eles já conseguiram entender pela ciência. Acredito na evolução? Sim, a Bíblia fala. Uma coisa maravilhosa, uma coisa linda. Agora fala que no princípio criou Deus os céus e a terra. Alguns acreditam que a criação do mundo foi quando se chocaram os dois planetas, o chamado Big Bang. Ok, você acredita no Big Bang? Acredito. Acredita que através do Big Bang foi a criação? Não. Por quê? Porque alguém criou esses planetas. Se dois planetas se colidiram no Big Bang, vamos lá, antes, quem criou esses planetas? Já tinha. Ok, mas quem criou eles? É simples. No início, criou Deus. Fala quem começou. E depois a Bíblia mesmo fala, nós vamos ver aqui sobre o Big Bang, sobre o que eu acredito que está na Bíblia sobre o Big Bang, a Bíblia fala. Mas nós vamos ver depois. No princípio criou Deus, começou a criação dele. Começou pelo quê? Os céus e a terra. Os céus está no plural e a terra está no singular. Notou? Criou Deus os céus. Esse céu azul que você vê que ontem estava um céu lindo, não sei se alguém olhou, que céu bonito que estava ontem, aquele sol lindo, aquele céu azul, dá vontade de ir para a praia, né? Só se for pinguim. Mas, com a neve que está lá fora, mas estava um céu bonito azul. A gente fala, que céu azul! Deus criou esse céu, que é o primeiro céu, céu atmosférico. A atmosfera da Terra que Deus criou, os outros planetas não têm a mesma atmosfera que a Terra tem. Tem milhares e milhares de planetas, de todos que nós conhecemos até hoje, pode ser que depois tenha outro, mas do que nós conhecemos até hoje, não existe nenhum outro planeta no universo que tenha a atmosfera que a Terra tem. Porque a Terra tem um shield, um escudo em volta dela, que é a atmosfera, em que ela permite viver nela mesma, o chamado efeito estufa, e é tão bonito você ver. Eu quando criança, eu lembro, eu vi um garrafão de vidro, um garrafão enorme de vidro, com umas plantinhas lá dentro, e tampada. E eu pensei, vai morrer. Aí a pessoa que estava ali, que tinha esse garrafão, falou, não morre não, porque ali dentro é a mesma biosfera do planeta Terra. O planeta Terra está assim, se você pegar o planeta Terra, botar ele dentro da garrafa e tampar, ele mesmo, a própria evaporação da água, ela mesmo molha a terra e fica ali, a plantinha cresce, uma coisa fantástica. Se você quiser depois fazer em casa, é muito legal. Plantar uma plantinha na garrafa, fechar ela, e ela mesma produz o próprio oxigênio dela e tal, sei que, de dia, de noite, aquela história toda que a gente estudou em biologia, e muito legal, muito legal. Bom, Deus criou esse céu, o céu atmosférico. Depois Deus criou outro céu, não vou falar que foi cronologicamente, porque não foi, mas Deus criou outro céu. Na verdade, eu acredito que foi ao contrário essa criação, vou falar de trás para frente. A criação dos céus atmosférico, do atmosférico, depois o céu dos astros. Esse céu que quando chega de noite, você consegue ver esse outro céu, essa cortina preta que existe. Durante o dia é uma cortina azul. De noite, Deus tira essa cortina azul e tem uma cortina preta por trás daquele outro céu, que a gente vê as estrelas, que vê os planetas, que vê as constelações, que a Bíblia fala que Deus criou no quarto dia da criação. Deus criou todos esses planetas, esse universo que nós vemos, coisa linda e maravilhosa, as estrelas
que existem. E quanto mais a ciência estuda, mais ela mostra que esse céu que a gente vê não é infinito. O céu dos astros que a gente vê, o próprio Albert Einstein e outros cientistas falam que ele tem início e tem fim, ele tem tamanho. Existem constelações, milhares e milhares de constelações, milhares e milhares de galáxias. Nós estamos na galáxia da Via Láctea e tem outras galáxias bem maiores que a Via Láctea, só que mesmo sendo grandes e enormes do jeito que são, elas têm um tamanho. Elas não são infinitas. Por que não são infinitas? Porque o único que é infinito é Deus. Deus criou isso daí e tem início, e tem fim, e tem tamanho, e não é nada flat, não, existe, é tridimensional, eu gosto de ciência, eu acho bacana, é lindo você entender a ciência através da Bíblia, algo fantástico. Deus criou esse universo, esses céus. Eu espero que eu não seja, eu vou tentar ser rápido hoje, esse é um assunto que eu gosto tanto, que é tão diverso, que é tão bonito, mas vamos lá. E Deus criou, o que eu acredito que Ele criou primeiro, o terceiro céu, que é o chamado terceiro céu, que é o céu dos céus, que é o céu angelical, o céu dos anjos, é onde Deus habita, que não é nesse céu azul, não é nesse céu preto, mas é do céu dos céus, acima ou em volta dessa galáxia que nós vivemos. É o céu que Deus criou os anjos. É o céu que Jesus veio de lá e prometeu que aqueles que forem fiéis a Ele, Ele vai preparar uma casa para nós lá morarmos juntos com Ele. É o céu que no livro de Apocalipse fala muito bem não, explica da forma que ele consegue. Porque olha só, imagina se você pegar, vamos lá, você pega uma pessoa que nasceu, um índio que nasceu na Amazônia, a vida inteira dele foi ali na vida, ali naquela tribo. Aí você pega esse índio, coloca dentro do avião, traz ele para Nova York, deixa ele um dia inteiro na Times Square. E aí depois você pega esse índio, traz ele de volta para a tribo e fala para ele, olha, conta para eles o que você viu. Como é que ele vai contar? Como é que ele vai contar dos letreiros luminosos da Times Square? Como é que ele vai contar dos carros? Como é que ele vai contar dos prédios? Como é que ele vai contar do asfalto? Como é que ele vai contar da comida? Como que ele vai descrever aquilo? Coitado, vai ser muito difícil. Da mesma forma, quando Deus pegou o João e levou ele lá para o céu e falou, olha, conta como é que está aqui. João falou do melhor que ele podia. Assim, olha, tinha um mar lá que parecia de cristal, a rua parecia de ouro, não sei o que lá, de jaspe, era tudo, cara, nem sei explicar. É a mesma coisa. É a mesma coisa. Só que o Apocalipse fala um pouquinho como é lá no céu, o céu dos céus, o céu celestial, o céu dos anjos. Deus criou milhares e milhares de anjos. Quando Deus criou isso, olha, bem antes do planeta Terra, milhares, sei lá quantos milhares de anos antes do planeta Terra, Deus criou esses anjos. Quantos anjos Deus criou? A Bíblia fala que são miríades de anjos, milhares e milhares de anjos, não tem como contar. Nós, seres humanos, somos milhares de anjos. E o lindo é que dizem que nós temos um anjo da guarda, né? Não, se enganaram. Nós não temos, cada pessoa não tem um anjo da guarda. A Bíblia fala que os anjos do Senhor acampam-se ao redor daqueles que o temem e os livra. Não é só um anjo da guarda, não. Nós temos vários anjos ao nosso redor. Não dá para ver. Tem pessoas que Deus acaba permitindo abrir os olhos espirituais e ver que nós chamamos de videntes, que conseguem ver, de fato, o mundo espiritual que existe à nossa volta. Tem muitas pessoas que não acreditam no mundo espiritual. Se você não acredita no mundo espiritual, eu te aconselho não, mas eu só quero te falar que existem religiões, seitas, pessoas que têm comunicação com esse mundo espiritual. Tem um mundo espiritual bonito, lindo, que nós conhecemos aqui na igreja, que várias pessoas já
puderam ver anjos de Deus. Eu mesmo já tive visões de Deus, anjos. Só que existem também, quando Deus criou esses anjos, Deus não criou um monte de robô. Deus é um Deus que quer relacionamento com os seres que Ele cria. Deus não criou robôs para serem pré-programados e obedecerem a Ele, e se não obedecer, desmonta e faz outro. Não. Os anjos, eles têm liberdade de adorar a Deus, de servir a Deus. Nessa liberdade que eles têm, Deus criou um anjo, que foi, na verdade, um arcanjo, que ele era lindo. Quer ver? Vai comigo, por favor. Ezequiel, capítulo 28, versículo 13. Nisso daí nós vamos ver uma das criações de Deus. Deixa eu falar um pouquinho antes de falar da criação desse primeiro mundo aí, da primeira terra, que eu acredito que foi a primeira terra. Se você ler Gênesis capítulo 1, você vai ver que Deus fez a criação toda. E disse Deus, haja luz, e houve luz. E disse Deus, haja separação entre as águas, e houve. Haja separação entre a luz e as trevas, e houve. Haja corpos celestes, e houve. Haja plantas e frutas e tal. Você já viu que na criação do Gênesis, Deus não criou nenhum mineral e nenhum gás? Porque já existia. Gênesis capítulo 1, versículo 2 fala, o Espírito de Deus se movia sobre a face das águas. Já existia o planeta Terra, já existia água, já existia hidrogênio, já existia oxigênio, já existia todos os gases e todos os minerais. Deus não criou nenhum mineral na criação do Gênesis capítulo 1. Por quê? Você sabia que esse mundo que nós vivemos hoje, já é a quinta vez que Deus faz e destrói esse mundo? Deixa eu repetir. Esse mundo que nós vivemos hoje, pelos meus cálculos, já é a quinta vez que Deus faz e depois Ele destrói, e depois faz de novo. Deus tem esse padrão. Nós vamos ver que Deus cria, depois Ele destrói, depois Ele cria outro, depois Ele destrói, depois Ele cria outro, depois Ele destrói, e fica nessa. Por que Deus faz isso? Porque Ele quer. E por quê? Porque Ele pode. E por quê? Porque Ele é Deus. É lindo esse mundo que nós vivemos? É lindo, maravilhoso, mas pode crer, nós vamos ver depois, que vai ter um outro mundo que Deus vai criar e vai ser diferente desse daqui. O primeiro mundo que eu creio que Deus criou foi esse mundo aí, o mundo mineral, a Terra, vamos colocar assim, o planeta Terra mineral. Fala aí, Ezequiel capítulo 28, do versículo 13 ao 18. Estavas no Éden, jardim de Deus. Todas as pedras preciosas era a tua cobertura. Olha só, ele era coberto de pedras preciosas. Sardônia, topázio, diamante, turquesa, o ônix, o jaspe, safira, carbúnculo, esmeralda e ouro. E a obra dos teus tambores e dos teus pífaros estava em ti. Ele não apenas era coberto de pedras preciosas, mas ele também dele saía música. Os pífaros e os tambores, esse ser angelical, ele era, a Bíblia descreve dessa forma, era lindo. Pífaros estavam em ti, no dia em que fostes criado, foram preparados. Tu eras querubim ungido para proteger, a Bíblia chama esse ser bonito, lindo de Lúcifer, ser de luz. Não apenas tinha as pedras preciosas cobertas dele, saía música de dentro dele, mas ele era de luz, ele era Lúcifer. Tu eras querubim ungido para proteger, e te estabeleci no monte santo de Deus estavas, no meio das pedras afogueadas andavas. Perfeito eras nos teus caminhos, desde o dia que foste criado, até que se achou iniquidade em ti. Da multidão do teu comércio se encheu o teu interior de violência, e pecaste, pelo que te dá para desligar a chandelier, por favor? Fica, thank you, aí, fica fazendo, te lancei, profanado fora do monte de Deus, e te farei perecer, ó querubim protetor, entre as pedras afogueadas.
Elevou-se o teu coração por causa da tua formosura, por ele ser lindo, o coração dele, assim, uau, eu sou bonito mesmo, eu sou forte mesmo, eu sou poderoso mesmo. Por causa da tua formosura, corrompeste a tua sabedoria por causa do teu resplendor. Por terra te lancei, diante dos reis te pus, para que olhem para ti. Pela multidão das tuas iniquidades, pela injustiça do teu comércio, profanaste os teus santuários. Eu, pois, fiz sair do meio de ti um fogo. É por isso que o diabo ele é associado com fogo. Fiz sair do meio de ti um fogo que te consumiu a ti e te tornei em cinza sobre a terra. Aquelas pedras, toda aquela coisa toda, tirou tudo dele, lançou ele por terra, pá! Como cinza, aos olhos de todos que te veem. Que coisa! Vê comigo lá também, por favor, Isaías capítulo 14, versículo 12 ao 15. Isaías 14, do 12 ao 15. Como caíste do céu, vê, ele caiu do céu, ó estrela da manhã, filha da alva, como foste lançado por terra, tu que debilitava as nações. E tu dizias no teu coração, no coração ele subia, subirei ao céu, acima das estrelas de Deus, exaltarei o meu trono, e no monte da congregação me assentarei da banda dos lados do norte. Subirei acima das mais altas nuvens, e serei semelhante ao Altíssimo. E contudo levado serás ao inferno, ao mais profundo do abismo. Quando Deus criou esse ser lindo chamado Lúcifer, nós vemos que ele elevou o seu coração. A Bíblia fala que a altivez precede a queda. Quando você vê um camarada muito nariz em pé, pode saber que ele vai tomar um tombo. Quando você vê a pessoa muito orgulhosa, pode saber que ela vai se lascar. Agora, quando você vê uma pessoa humilde, uma pessoa bacana, uma pessoa simples, olha, tem grande chance dessa pessoa crescer na vida. Porque o próprio diabo, a altivez dele que fez ele cair, e não caiu sozinho, ele levou 1/3 dos anjos de Deus juntamente com ele. E é isso que eu fico mais abismado, como que pode os anjos de Deus que estavam na presença de Deus, vendo a glória de Deus, acabaram se rebelando contra Deus para seguir o Lúcifer, quanto mais nós aqui hoje, o que o diabo faz para que haja rebeliões, que haja brigas, que haja problemas, quanto, se ele fez isso no céu, quanto mais aqui na terra que ele faz. Bom, e Deus criou esses seres angelicais de luz, eles se rebelaram contra Deus e foram lançados na terra, nas profundezas, no inferno, serás lançado no inferno. E hoje em dia, nós temos 2 reinos no mundo, espiritualmente falando, o reino da luz e o reino das trevas. Deus e os seus anjos, e o diabo, que ele se tornou o diabo, enganador, esse Lúcifer, se tornou o diabo, e ele tem os seus anjos que estão, essa patota que está aí dominando o mundo, que são os demônios. Como eu falei, tem várias religiões que olha, é feio. Eu já vi algumas pessoas, já vi as pessoas endemoniadas, possessas de demônio, e é uma coisa muito feia, existe, e é muito feio. Bom, mas vamos lá. Vê comigo, por favor, Lucas capítulo 10, versículo 17 ao 19. Lucas capítulo 10, versículo 17 ao 19. Lucas 10, 17 ao 19. Diz assim: E voltaram os 70 com alegria, dizendo: Senhor, pelo teu nome até os demônios se nos sujeitam. Disse-lhes: Eu vi Satanás como um raio cair do céu. E eis que vos dou o poder para pisar serpentes e escorpiões e toda a força do inimigo, e nada vos fará dano algum. Bom, eu disse que essa terra aqui é
a quinta criação de Deus. A primeira criação que eu acredito, no princípio criou Deus os céus, já vimos quais céus que Deus criou, e a terra. Criou o planeta Terra. No início vemos que ele fez, como fala em Ezequiel 28:13, estavas no Éden, jardim de Deus, com todas as pedras preciosas. Deus criou os minerais, tudo bonito, tudo afloreado ali como um jardim. A primeira criação foi a criação mineral. E aí o diabo foi lançado à terra e foi destruída aquela criação mineral. Depois disso, pelo que nós estudamos na ciência moderna, foram feitos dinossauros. Deus destruiu aquele mundo e fez um outro mundo, o mundo dos dinossauros, que é algo lindo. E você a estuda e você vê que a atmosfera da Terra era diferente, o planeta Terra era diferente, os animais eram diferentes. E eu te aconselho ir ali em Nova York, no Museu de História Natural, visitar os dinossauros, muito bacana. Aproveita agora inverno, que não dá para ir para a praia, então vai para o museu, vai passear no museu, vai ter um banho de cultura. Tem o Museu de História Natural, muito bacana, tem o Metropolitan Museum of Art, o MET, que é muito bacana também, cada um fica de um lado diferente no Central Park. Estou fazendo propaganda, não ganho nada com isso, mas vai lá, é muito bom, é muito bacana. Você vê esses dinossauros e tal, e você vê que a Terra era assim, você vê lá que a Terra inteira era feita de dinossauros. E aí, os cientistas acabaram descobrindo que esses dinossauros morreram todos numa catástrofe mundial. Eles acreditam que um meteorito, alguma coisa parecida, um meteoro veio sobre a Terra, destruiu aquele planeta, matou todos os dinossauros de uma vez só. Eles descobriram dinossauros que estavam ainda com a grama na boca e com comida na barriga, ou seja, quando morreram, e vários deles morreram assim, bum, de uma vez só. Uma catástrofe, pá! E acabou aquele mundo. E depois Deus criou um outro mundo. Na terceira criação, é o que nós conhecemos como Era do Gelo, em que outros animais um pouco menores do que os dinossauros foram criados. Animais mais peludos, porque os dinossauros não eram peludos. E começaram a vir animais peludos. O mastrodonte, aquele elefante todo peludo, né? Mamute, o tigre dente de sabre, se você for ver lá no museu, uma preguiça, rapaz, uma preguiça enorme, quase 3 metros de altura, a preguiça, enorme, bem peludona, e vários animais diferentes, que eram esses animais da Era do Gelo, e que estavam aqui na Terra. E hoje existem esses animais? Não existem mais. Eles foram extintos, todos eles foram extintos. Por quê? Porque Deus destruiu aquele mundo da época do gelo, e não existe nenhum ser humano que estava lá naquela época. Eles acharam alguns macacos aí que eles falam que era gente, mas na verdade era macaco. Porque Deus fala, porque eu creio na evolução, acredito. Pastor, você acredita na evolução? Acredito. Se você for ver lá em Madagascar, na ilha de Madagascar, você vai ver vários animais que foram mutando por causa do local ali. E, de fato, existem mutações? Existem mutações. É só você, o ser humano mesmo, se eu for para a praia todo dia, vai acontecer aqui comigo, vou ficar morenão. Se eu não for para a praia e ficar aqui, só vou morar lá na Sibéria, onde tem gelo, por mais moreno que eu seja, eu vou acabar ficando um pouquinho mais pálido. Por quê? É a mutação do ser humano. Deus fez isso. Só que o ser humano não vira, os bichos não viram outros bichos. Bom, isso é outra história. Criação dos bichos é para domingo que vem. Essa daqui é só do planeta. Houve o mundo que eu acredito da Era do Gelo, e Deus depois destruiu esse mundo todo. E aí foi a criação do planeta Terra de hoje, que a Terra se tornou sem forma e vazia, estava coberta de água. E Deus fez, todo domingo que vem, vai ser a criação desse mundo, esse mundo que Deus criou. Só que depois desse mundo que Deus criou, nós vamos ver depois, e alguns domingos depois, que houve um dilúvio. Ontem mesmo eu estava
assistindo um documentário sobre o Kuwait e tal, sei que, o petróleo lá no Kuwait, e eles falando que aquele deserto do Kuwait, uma vez ele foi um mar, já estava tudo coberto de mar. Eu falei, lógico que teve mar. Não, o deserto do Saara, até hoje você encontra vários dentes de tubarão lá no deserto do Saara. Lógico. Aí eles não sabem explicar porque que nas montanhas eles conseguem achar fósseis de peixe lá nas montanhas de não sei aonde e tal, assim, várias montanhas, se você procurar no Google depois, vários fósseis de peixe, de frutos do mar e de conchas do mar nas montanhas. Lógico, vai ler a Bíblia que ele vai te explicar que houve uma inundação mundial, Deus de novo destruiu a terra, estava sem forma e vazia, tudo com água em volta, porque Deus tem esse padrão de construir, destruir, e houve o chamado dilúvio, na época de Noé. É lógico, e depois Deus fez o quê? Aquela água toda que existia, Deus colocou dentro da terra, porque existe mais água dentro da terra do que fora da terra. Os lençóis freáticos, mas tem mais água doce dentro da terra do que os rios fora dela. E fora isso, as calotas polares do sul e do norte, que contém muita água. Se toda essa água saísse de dentro da terra para fora e tudo derretesse, imagina o que ia acontecer com a terra? Ia cobrir de água. Ela já é 70% coberta de água, ia cobrir os outros 30% e acabou. É só ler a Bíblia que vai entender um pouquinho mais de ciência. A Bíblia é linda, é fantástica. E nós estamos vivendo hoje na quinta, que eu conto na minha cronologia, que é a quinta criação de Deus, que Deus tem feito aí. Bom, vamos lá. Esse mundo que nós vivemos hoje é a quinta vez. Quando Deus destruiu pela quarta vez o mundo com Noé, ele fez uma promessa para Noé, que ele nunca mais ia destruir a terra. Alguém sabe o que Deus deixou aí como sinal para isso? O arco-íris, que nós chamamos de arco-íris, né? Deus deixou como um sinal que todas as vezes que chovesse e a luz do sol batesse naquelas gotículas de água, ia fazer um arco luminoso, um arco colorido, que ia lembrar do pacto de Deus com a humanidade. O pacto de Deus com a humanidade foi que nunca mais ele destruiu o mundo com água. Ok? Então, meu irmão, minha irmã, por mais que venha chover, não fique preocupado, porque o mundo nunca mais vai acabar com água. Se você quiser comprar um barquinho, tudo bem, mas não tem problema, não vai, outra inundação mundial, outro dilúvio não vai acontecer. Por quê? Vai comigo lá, por favor, segunda carta de Pedro, capítulo 3, versículo 9 ao 13. Pastor, e o Big Bang aí, e os dinossauros, como é que foi a história aí, como é que acabou? Nós lemos ali, desculpa que eu esqueci de falar, Lucas capítulo 10, fala Jesus falando, eu vi Satanás cair no céu como um raio. Você já viu um barulho de um raio? Perto da sua casa? Tá. Agora imagina um querubim sendo lançado do céu, estraçalhando-se com a terra, como se fosse um raio. Jesus falou que foi como um raio. Agora imagina a explosão que foi. Imagina o Big Bang que deu BOW no mundo inteiro. Rapaz, destruiu o que tinha aqui, foi destruído. Eles conseguiram ver que houve uma explosão catastrófica? Conseguiram ver. A Bíblia fala, eu acredito, que foi quando o diabo foi lançado em terra, foi essa explosão colossal no universo que imagina, eu imagino o estrago que foi no universo quando Satanás foi lançado em terra. Oi? E com os anjos, sozinho não, com os outros anjos junto com ele, que viraram demônios. Imagina que catástrofe que foi um Big Bang, uma grande explosão interplanetária, com certeza, com certeza. Bom, vamos lá. O que vai acontecer com essa terra? Essa terra que nós vivemos é boa? É bênção? Ótima, né? Cuida do planeta que você tem. Cuide dele, enquanto você está nele. E para gerações futuras.
que eu não sei quanto tempo vai demorar as gerações futuras, mas vamos lá. O que vai acontecer com essa terra aqui? 2 Pedro 3, do 9 ao 13. O Senhor não retarda a sua promessa, ainda que alguns a tenham por tardia. Deus prometeu? Prometeu. Está demorando? Pode ser que você pense que está demorando, mas Deus tem o seu cronograma certinho. Muitos pensam que estão por tardia, mas é longânimo para conosco, não querendo que alguns se percam, senão que todos venham a... Vamos lá, para aí, por favor. Deus não quer que ninguém se perca. Esse é um versículo fantástico. Não querendo que alguns se percam, mas que todos venham a arrepender-se. Essa é a vontade de Deus, que todos venham a arrepender-se. Por isso que Jesus está demorando a vir, para dar chance para todas as pessoas poderem ouvir dele, o amor dele, escolher ele e escolher nesse mundo que nós vamos ver aqui. O que vai acontecer com esse planeta Terra? O que vai acontecer com a Terra? Vamos ver. Mas o dia do Senhor virá, como um ladrão de noite, no qual os céus passarão com grande estrondo. Bum! Assustou, né? Vai ser pior ainda. O mundo passará com grande estrondo, e os elementos ardendo se desfarão, e a terra e as obras que nela há se... Olha, eu não consigo pensar em outra coisa a não ser uma grande explosão atômica no mundo. Você sabia que o ser humano conseguiu criar bombas atômicas de tal forma que dá para destruir esse mundo que nós temos aqui 3 vezes ou mais? De tantas bombas atômicas que existem? E para detonar essa bomba atômica é um botãozinho. Tuf. Tudo bem que tem que ser os 2 ou 3, sei lá quanto mesmo, mas é um botãozinho que aperta lá e, bom, e vai embora. E se a Rússia lançar um foguete para os Estados Unidos manda para a Rússia, que manda para os aliados, rapaz, se todo mundo mandar bomba no mesmo tempo, o que vai acontecer com o mundo? No qual os céus passarão com grande estrondo, e os elementos ardendo se desfarão, e a terra e as obras que nela há se queimarão. É bomba atômica, no meu entendimento. Havendo, pois, de perecer todas essas coisas, que pessoas vos convém ser em santo trato e piedade? Aguardando e apressando-vos para a vinda do dia de Deus, em que os céus em fogo se desfarão e os elementos ardendo se fundirão? Mas nós, segundo a sua promessa, aguardamos o quê? Novos céus e nova terra, em que habita a justiça. Esse mundo que nós vivemos, de novo, vai ser destruído pela 5ª vez, conforme meus cálculos, mas vai existir um novo céu e uma nova terra. Olha só que bonito, o que Deus fez? Vai lá também, por favor, cadê? Isaías capítulo 65, versículo 17. Isaías 65, 17. Porque eis que vos crio céus novos e nova terra, e não haverá lembrança das coisas passadas, nem mais se recordarão. Deus falando lá em Isaías, 700 anos antes de Cristo, eu crio novos céus e nova terra. Vai comigo lá também, por favor, Apocalipse capítulo 21, versículo 1. Apocalipse 21, 1. E vi um novo céu, uma nova terra, porque já o primeiro céu e a primeira terra passaram, e o mar já não existe. É a única dica de como que vai ser essa terra aí no futuro. Já terceiro, já tem vários, esse é só coloquei 3, mas tem outros textos da Bíblia que fala que a terra vai ser, essa terra que nós moramos, vai ser destruída com fogo, e vai existir um novo céu e uma nova terra. Aleluia, glória a Deus. Bom, então, você ficou meio preocupado? Então, vamos lá, vamos explicar um pouquinho melhor. Mateus capítulo 25, 32 ao 46, e é o último texto de hoje. Mateus 25, 32 ao 46.
e todas as nações serão reunidas diante dele, e apartará uns dos outros, como o pastor aparta os bodes das ovelhas. E porá as ovelhas à sua direita, mas os bodes à sua esquerda. Então dirá o rei aos que estiverem à sua direita: quantos aqui querem ser ovelhas de Cristo? Bode não dá certo não, é ovelha. Bode não é legal não. Ovelha de Deus, ovelha é um animal mansinho, tranquilo, pacato, obediente. A Bíblia nos chama de ovelhas. Então dirá o rei aos que estiverem à sua direita, que são as ovelhas: vinde, benditos de meu Pai, possuir por herança o reino que vos está preparado, quando? Desde a fundação do mundo. Já está preparado para mim e para você. Quando Deus criou esse planeta Terra aqui, quando Deus criou o céu estelar, o céu cósmico, o céu dos céus, no céu dos céus, já preparou lugar para nós antes da fundação do mundo. Aleluia! Continua. Porque tive fome e me deste de comer, tive sede e me deste de beber, era estrangeiro e hospedaste-me. Estava nu e vestiste-me, adoeci e visitaste-me, estive na prisão e foste-me ver. Então os justos lhe responderão, dizendo: Senhor, quando te vimos com fome, te damos de comer, com sede, te damos de beber? E quando te vimos estrangeiro, te hospedamos, ou nu e te vestimos? E quando te vimos enfermo ou na prisão e fomos ver-te? E respondendo o rei, lhes dirá: em verdade vos digo que quando fizeres a um destes meus pequeninos irmãos, a mim o fizeste. Meu irmão e minha irmã, não fica ninguém esperando te mandar para fazer não. Jesus já está mostrando aí que eu e você temos que ajudar o pobre, temos que ajudar o necessitado, temos que contribuir, temos que ir lá fazer. Faça! Eu geralmente posto no grupo da igreja, aí vou até postar um outro que me mandaram, lá da África, ou a oferta que nós mandamos por último lá para o Laos, o país do Laos, que graças a Deus, compramos um monte de saca de feijão e de milho para as crianças que tem lá um orfanato. Ajude, meu irmão. Se você não sabe como você vai ajudar, lá no painel lá da frente da igreja, tem vários missionários lá que a nossa igreja ajuda, contribui com eles. Envie dinheiro para as missões, mande. Se você não tem ninguém aqui, pastor, não sei ninguém que está precisando, tem um monte de gente precisando à nossa volta, mas se você não consegue ver ninguém que está na sua volta precisando, então ajuda em missões que a gente manda para os necessitados, para aquelas pessoas que estão precisando, e é uma entidade séria que faz a obra de Deus de verdade, e manda o reporte, manda a filmagem daquilo que foi feito, agradecendo e tal. Faça. O rei lhes dirá: em verdade vos digo, quando fizeste a um desses meus pequeninos irmãos, a mim o fizeste. Então dirá também aos que estiverem à sua esquerda: apartai-vos de mim, malditos, para o fogo eterno, preparado para... Nessa criação que Deus fez, os céus dos céus, o céu planetário, o planeta Terra, todas as constelações e tal, sei que, Deus fez também um lugar chamado inferno. Muitos não acreditam nele, você não precisa acreditar, infelizmente muitos vão ver. Não vai não, vai não, eu não. Olha só, a questão de fé, a fé é uma questão de inteligência e raciocínio. A fé é questão de inteligência e raciocínio. Por exemplo, se eu falar para você: olha, você trabalha a vida inteira, você vai depositar uma parte do seu salário, você vai depositar esse salário a vida inteira num lugar, para que quando você tiver tal idade, nós vamos começar a dar esse dinheiro de volta para você. Alguém acredita nisso? Deixa eu repetir. Você vai trabalhar, vou fazer o seguinte: você vai trabalhar a vida inteira, uma parte do seu salário você vai depositar em um lugar,
e quando você tiver com certa idade, você vai se aposentar, e a gente vai começar a dar esse dinheiro de volta para você. Você acredita nisso? Sim, o nome disso é aposentadoria. Só que você está vendo o dinheiro lá? Não. Você está dando dinheiro, mas você está vendo o dinheiro lá, está aumentando a conta, está assim. Você está vendo? E quando chegar a idade lá, será que o que te prometeram realmente vão fazer? Nós já sabemos que sim, porque isso é chamado aposentadoria. Exatamente a fé. Agora, se a pessoa falar, não acredito nisso não, eu vou ter que dar meu dinheiro aqui, sei quantos anos de trabalho dando meu dinheiro, para sei lá para quem que está organizando, eu não acredito nisso não, e quando eu tiver velhinho vai me dar de volta, eu não acredito nisso não, eu prefiro ganhar meu dinheiro, guardar e tal, sei o quê, e se eu chegar à velhice, a pessoa pode acreditar ou não, certo? É questão de raciocínio e lógica. O céu é a mesma coisa, exatamente a mesma coisa, em que nós estamos poupando para a nossa aposentadoria espiritual, exatamente a mesma coisa. Antes de inventar a aposentadoria, Jesus já tinha falado, olha, seja fiel, sirva a Deus, tenha fé em Deus, faça bem ao próximo, ajude as pessoas carentes, faça isso, faça aquilo, porque quando chegar no final, você vai receber um prêmio, você vai receber sua aposentadoria celestial. Agora, a promessa também é inversa. Se você viver a vida do jeito que você quiser, se você der mais lugar para o pecado, se você viver a sua vida dissolutamente, se você não ligar nada para ninguém, se você for uma pessoa malvada, se você cometer vários pecados, a minha promessa é que você vai para um lugar que eu não fiz para você. Porque está escrito lá que Deus preparou um local físico chamado inferno. E foi preparado não para o ser humano, foi preparado para o diabo e os seus anjos. Esqueci a palavra em português. O diabo ele não quer ir para o inferno. Muitos pensam que o diabo está no inferno. O diabo não está no inferno, ele nem quer ir para o inferno, porque o inferno é a condenação do diabo, de Satanás, Lúcifer e os seus anjos. Só que a promessa de Deus também é, se você for fiel, você vai morar no céu. Se você não for fiel, você vai juntamente com o diabo. E dirá também aos que estiverem à sua esquerda, apartai-vos de mim, malditos, para o fogo eterno, preparado para o diabo e os seus anjos. Oh yeah. Até o versículo 46. Porque tive fome e não me deste de comer, tive sede e não me deste de beber. Sendo estrangeiro, não me recolheste, estando nu, não me vestiste, e estando enfermo e na prisão, não me visitaste. Então eles também lhe responderão, dizendo, Senhor, quando te vimos com fome ou com sede, ou estrangeiro, ou nu, ou enfermo, ou na prisão, e não te servimos? Então ele responderá, dizendo, em verdade vos digo que quando a um destes pequeninos não fizestes a mim. E irão estes para o tormento eterno, mas os justos para a vida eterna. Amém? No princípio criou Deus os céus e a terra. A Bíblia já dá dicas de como foi a criação anterior, já dá dicas de como será a criação futura. Mas para isso, para você hoje escolher onde você vai morar, pastor, o senhor falou muito bonito, mas não acredito nada do que o senhor disse. Ok, direito seu. Mas a verdade é que Jesus existiu. Historicamente, Jesus existiu. Como ser humano, Jesus veio aqui. Como Deus, Ele deixou sua glória e o seu poder, veio aqui nesse planeta chamado Terra. E Ele fez essas criaturas que Ele não tinha feito antes nos dinossauros, não tinha feito antes na era do gelo, não tinha feito antes na criação dos minerais, mas Ele fez essa criatura, esse ser que Deus ama, porque Ele fez, eu vou fazer esse ser a minha imagem, a minha semelhança, e eles vão ser meus filhos, vai ser minha família. Deus, Ele é um Deus familiar, é um Deus amoroso. Muitos pensam que Deus é um velho barbado sentado no céu com um raio na mão, doido para atacar na tua cabeça. Isso é
Isso não é verdade. Deus é um Deus de amor, um Deus que quer ter amizade, um relacionamento contigo, de tal forma que a promessa dele que ele fez, que aquele que pecar vai morrer. O ser humano pecou, mas o ser humano, para o ser humano não morrer, Deus falou, eu vou pagar pelo pecado dele, e eu vou morrer no lugar dele. E é isso que Jesus veio fazer aqui, dar a vida dele por mim e por você, porque nos planos dele já tinha destruir essa terra aqui, já está planejado, já está tudo certo, e Deus já tem arquitetado como vai ser a próxima, mas esse mundo inteiro vai queimar, vai acabar tudo, Deus já está falando que vai acontecer, mas antes disso, por amor, ele veio morrer por mim e por você, para que mesmo que você morra fisicamente, quando Jesus voltar, esse teu corpo físico vai ser transformado num corpo celestial e iremos morar para sempre com Cristo. Esse é o resumo da salvação de Deus. Esse é o resumo do que Jesus veio fazer. E ele ainda falou, olha, quando vocês se reunirem, cada tanto em tanto, lembrem-se disso. Lembre-se dessa promessa que eu deixei, lembre-se que eu vim morrer para que vocês possam ter vida e vida com abundância. O nome disso que nós chamamos é a Santa Ceia, em que Jesus entregou o seu corpo e o seu sangue, para que eu e você possamos ter uma amizade, um relacionamento com Ele, e para que possamos ter vida e vida eterna. Amém? Se você hoje quer entregar sua vida a Cristo, se você hoje quer falar, olha, pastor, eu quero ter essa amizade com Deus, eu nem sei direito como é que é, não, mas eu gostaria de ter essa amizade com Deus. Ou se você já tem muito tempo que frequenta a igreja, que já conhece o cristianismo, que já ouviu falar de Jesus, ou que já vem à igreja há muito tempo, mas fala, olha, eu quero renovar meus pactos. Você já viu casamento? Quando a pessoa vai renovar os pactos, e aí fala, olha, nós já temos 10 anos de casado, eu quero viver mais 10 anos contigo. Só 10? Não. Quero viver mais e mais contigo, quero viver o resto da minha vida contigo, para sempre, eu quero renovar os pactos, eu prometo te amar, te honrar, cuidar de você, na saúde, na doença, na riqueza, na pobreza, até que a morte nos separe. Hoje é um dia também de você renovar os pactos com Deus, nesse primeira Santa Ceia do ano. Eu gostaria de convidar você a se colocar de pé, colocar a mão no seu coração, ou você faz essa oração a primeira vez, ou renova os seus pactos com Deus, falando, eu quero ter essa amizade com esse Deus que eu creio que Ele criou os céus e a terra, eu creio que Ele é um Deus maravilhoso, é um Deus que cuida da minha vida, é um Deus que Deus não te criou igual um pedaço de qualquer coisa, não. Deus, Ele te criou e preparou passado, presente e futuro para mim e para você. Senhor Jesus, em Tua presença estamos, Senhor. Te agradeço, meu Deus, porque Tu és o Deus Criador, o Deus que cuida, o Deus que guarda, o Deus que controla o mundo inteiro até hoje. Senhor, muito obrigado, porque nos Teus planos Tu criaste o ser humano. Mesmo nós pecando contra Ti, Tu também criaste, Senhor, um plano de salvação. Muito obrigado, Jesus, pelo que Tu vieste fazer aqui no mundo, aqui no planeta Terra, morrendo no meu lugar, no nosso lugar, para que possamos ter vida e vida com abundância. Senhor Jesus, entregamos nossas vidas em Tuas mãos. Entregamos tudo que temos, tudo que somos, entregamos nosso corpo, nossa alma, nosso espírito. Entregamos tudo, nosso futuro, presente, passado, entregamos em Tuas mãos, te pedindo que Tu possas cuidar de nós. Nos aceite, Senhor, mais uma vez, como filhos e filhas Teus, como herdeiros desses céus maravilhosos que Tu já criastes e estar preparado para aqueles que Te amam. Senhor, eu Te peço, perdoa nossos pecados, nos aceite, Senhor, como Seus herdeiros e cuida de nós, nos abençoa, em nome de Jesus. Também Te peço, Senhor, que Tu possas abençoar esse pão, que simboliza o Teu corpo que foi moído na cruz do Calvário,
esse teu corpo que foi transpassado, esse teu corpo que foi dilacerado, para que nós hoje pudéssemos ter saúde. Te peço, Senhor, que tu possas abençoar esse pão e que ao participar dele possamos continuar fazendo parte do teu corpo até aquele grande dia em que iremos viver para sempre contigo, em nome de Jesus. Amém e amém. Semelhantemente, depois de cear, tomou o cálice e disse: esse cálice é o símbolo da nova aliança em meu sangue. Senhor Jesus, aqui está, Senhor, esse fruto da vide que simboliza o teu sangue, que foi derramado na cruz do Calvário para pagar pelos nossos pecados. Eu te peço que tu possa purificar, que tu possa santificar, e que ao participar dele, Senhor, possamos, Senhor, continuar a fazer parte do teu corpo, até aquele grande dia que estaremos para sempre contigo, em nome de Jesus. Amém, amém. Podem se assentar. Que a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus nosso Pai e a comunhão do Espírito Santo seja com cada um de nós, hoje e para todos sempre. Todos digam amém. Amém. Que Deus abençoe a cada um, em nome de Jesus. Tenha uma ótima semana.